E aí, galera, bom, esse tutorial a gente vai ver como é que a gente consegue fazer um mapa de localização como esse, no exemplo aqui, que foi uma dúvida do Alexandre, né, na comunidade do QGIS, como criar um mapa de localização com essa estrutura, né, onde a gente explode, né, elementos do mapa para que ele fique em destaque. É um mapa de localização muito comum em artigos científicos, né? Você sempre que tu vê um artigo da área dessa de geoprocessamento, de cartografia, você vai ver um mapinha como esse. Geralmente nas publicações ele vem ou no tamanho A5, como esse daqui, por exemplo, onde ele pega metade de uma folha A4, ou até mesmo nesse tamanho aqui minúsculo, né, que é a metade de um A5, né, nesses artigos de publicação, nessas publicações internacionais, onde você tem pouco espaço para inserir figuras e mapas. Um dos elementos que a gente tem como esse, né? Qual o tamanho do meu mapa, da minha publicação? Se ele vai ser um mapinha desses para artigo, ou se eu vou criar um pôster para botar na parede da minha casa, de um laboratório, onde ele vai ser gigante, né? No caso, a gente vai levar em consideração que é um mapa para artigo, que é o que é mais comum aí a galera solicitar um mapinha de localização para um artigo científico, para uma monografia e tudo mais. Então, a gente vai fazer tudo isso usando o QGIS, sem precisar ir para GIMP, sem precisar ir para Inkscape, Corel, qualquer outro software terceiro, né? Outro software aí que a galera usa para finalizar os mapas, né? Então, para isso eu vou precisar que eu estou com um arquivo da divisão política do mundo todo, né? Todos os países do mundo. Eu estou com a divisão política do Brasil e eu estou com a divisão política do estado do Ceará, né? Então eu vou fazer um mapa onde eu puxe desde da América do Sul até um dos municípios aqui do Ceará, né? Então esse vai ser o objetivo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir como que vai ser a aparência desses elementos no meu mapa, né? Então eu vou usar um mapa preto e branco, né, em escala de cinza, que também é um dos mais comuns, e vocês fiquem aí à vontade para definir como vai ser a visualização do teu mapa. A primeira coisa que eu vou fazer é criar algumas regras. Se a gente for ver no exemplo, tu vê que as áreas em destaque elas estão mais escuras do que as áreas dos outros municípios e tudo mais. Então você dá um destaque na área que você quer representar. Então é isso que a gente vai fazer aqui também. E a gente vai, no caso, destacar aqui o Brasil do resto do mundo. Isso é bem simples, né? Eu vou vir aqui nas propriedades dessa camada. Eu vou na aba de estilo. E eu vou usar uma regra para isso, né? Eu vou categorizar, não vou graduar, não vou usar símbolo simples, eu vou usar uma regra para que eu possa separar o Brasil do resto do mundo. Então, esse daqui eu vou criar uma regra inicialmente para todos os países, onde eu vou deixar o preenchimento branco, com a borda preta, de espessura de 0,1 milímetro. Isso porque o meu mapa vai ter um tamanho bem reduzido, ele vai ter tamanho A5, então se eu deixar essa espessura da borda muito larga, ele vai ficar estranho. Lembrando que o mínimo que eu posso colocar é o 0,02, que é o nosso erro gráfico lá, que é a menor unidade que a gente consegue visualizar, né? Então abaixo disso daqui vai ficar muito, muito difícil você enxergar um elemento a olho nu, sem usar uma lupa e tudo mais. Que é o 0,02 que você estuda lá na cartografia como erro gráfico, que inclusive é utilizado para definir escalas mínimas, escalas máximas e tudo mais. Enfim, vou usar aqui um 0,1 milímetro, né? Note que quando eu aplicar, todos os países vão ficar com essa configuração. E aí eu vou dar um destaque agora no Brasil. Então eu vou criar aqui uma nova regra. E eu vou criar um filtro. E aí é interessante que para eu criar o filtro eu tenho que entender a estrutura da minha tabela de atributos.
Se eu vim aqui na tabela de atributos, eu vou ver que eu tenho várias colunas com informações e eu tenho uma coluna específica, que pode ser o name, ou pode ser aqui o admin, que vai ter aqui um campo com valor Brasil. Admin Brasil. Se eu selecionar essa linha, eu vou ver que só o Brasil fica em destaque. Então eu vou adicionar uma regra em consideração o admin Brasil. Isso com o teu shape é muito fácil, é só você pegar a linha específica em que represente o local que você queira dar destaque. Então, vamos aqui com calma. Eu posso representar aqui uma regra, posso não colocar o rótulo, nesse caso como é um mapa simples, eu vou deixar só o filtro. Depois eu faço outros vídeos desse explicando passo a passo de todos esses campos e como é que funciona isso. Vou aqui em campos e valores, eu vou procurar aquela coluna onde eu tenho a minha informação, que é o admin igual, e aí eu venho aqui nos valores únicos e ele vai me listar todos os países. E eu vou procurar aqui Brasil. Então, quando eu digo que a minha expressão é admin igual Brasil, eu quero dizer que na coluna admin eu quero os valores igual Brasil. Então, se eu der um teste aqui, é para ele dar o resultado ser 1, porque só tem um país no mundo chamado Brasil. Então, tá aqui, um elemento filtrado. E aí eu vou configurar aqui um cinza bem claro, né, com a borda preta, também com 0,1. Vou dar um OK. Tenho aqui sem filtro nenhum para todos e com admin Brasil. E o meu resultado é esse, né? Então esse vai ser a visão geral quando eu estiver naquela escala do mundo, né? É assim que vai aparecer o meu mapa. E aí qual é o grande segredo, um macete assim fantástico que as versões mais recentes do QGIS eles nos dão a possibilidade, que é criar pré-definições, né? Posso criar pré-definições para os meus elementos, né? Eu vou remover aqui as pré-definições que eu tenho. Para que eu possa criar do zero. Então eu tenho aqui, eu vou adicionar uma pré-definição. O que significa isso? Que ele vai criar na memória vai criar no projeto uma pré-definição para esse mapa aqui. Então eu vou aqui adicionar pré-definição e vou colocar mundo, porque ele é o mapa que representa aqui, no caso, o mundo todo. O que é que isso acontece? Se eu tiver aqui com essa visão aqui, eu posso rapidamente alterar para a visão mundo. E aí ele volta para aquele estilo que eu tinha configurado antes. Isso lá no compositor de impressão vai ser fundamental também. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Eu vou adicionar um estilo onde eu possa dar um destaque ao estado do Ceará. Eu vou fazer exatamente igual. No campos e valores eu tenho aqui o nome estado igual Ceará. OK. Eu vou deixar ele também no mesmo tom de cinza que eu tinha colocado lá. Mesma espessura. Essa questão da espessura você pode fazer testes, né? No caso eu acho bem interessante quando ele fica assim bem. Você pode pensar, não vai sair na hora do meu mapa, ele está muito fino e tal. Mas na hora que você gera o compositor, ele fica bem interessante. Então eu vou desabilitar aqui tudo, vou deixar só divisão política Brasil e vou criar outra pré-definição Brasil. Agora eu posso ficar brincando de um para o outro rapidamente, né? No lugar de eu ficar vindo aqui, habilitando, desabilitando. Quando você tem várias camadas, isso você consegue ganhar um tempo absurdo no seu trabalho. E lá no
no Ceará eu também vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou criar também o meu estilo. Essas regras, galera, assim, eu acho que todo mundo deveria começar a entender um pouco como é que você cria regras, como é que você pode usar essa função para agilizar o trabalho de vocês, porque você consegue fazer muita coisa com essas regras. Você pode criar lógicas, você pode criar regra para o tamanho, para a população, para várias variáveis, né, da tua tabela de atributo. Você pode trabalhar aqui. Em breve eu também vou postar aqui um material falando um pouco mais sobre as possibilidades desse tipo de classificação baseado em regras, né? Já tem aí um material, o Anderson Medeiros já publicou alguma coisa disso também. E é bem interessante assim, as possibilidades que a gente tem com essa função. Então eu vou colocar aqui só a minha regra, que eu vou filtrar um município. Eu vou pegar um município aqui do Ceará. Município igual, tudo. Vou pegar o meu município natal, que é Jaguaribe. Puxar a sardinha aí para a terrinha aqui. Então, vou novamente criar outra pré-definição, Ceará. Aí, esse aqui do Ceará eu vou criar com o Ceará inteiro e com o município em destaque. E eu vou criar outra só com o município, certo? E vou adicionar aqui. Você vê que eu não fiz nada, eu não precisei, por exemplo, fazer o que a galera faz, de selecionar, salvar como e criar um novo shape desse município para eu poder representar nesse mapa. Não, eu vou criar vou usar só a parte lógica do programa aqui, fazendo um mínimo de sujeira, né? Que é você criar vários arquivos, você ficar dividindo aí teus arquivos em várias partes para você trabalhar no mapa, né? Então eu tenho aqui o Ceará, eu tenho aqui só Jaguaribe, eu tenho aqui o mundo inteiro e eu tenho aqui o Brasil. Então, feito isso, né? Eu vou até salvar aqui. A gente vai para a parte da impressão. Eu vou para o compositor de impressão e é aqui que a gente vai fazer A5, como eu já disse. Eu vou fazer um mapa para ele ficar pequenininho, para ficar no artigo, e eu vou mostrar depois para vocês como é que ele fica lá. Aqui na composição, né, eu vou definir o tamanho dele, A5, orientação, paisagem e tudo mais. Depois a gente explica bem direitinho em outro tutorial com essas funções do compositor. E a ideia é fazer tudo aqui, sem eu precisar levar esse mapa depois para outro programa para fazer. Eu vou criar só uma guia aqui de 2,5 cm para eu ter uma margem, para eu saber mais ou menos qual é uma margem para eu trabalhar aqui, para eu não ultrapassar lá, para quando eu colocar no artigo, por exemplo. Trabalhar só com esse espaço aqui de 2,5 por 2, né? Melhor, vamos deixar aqui no 3 centímetros na tua esquerda e 2 centímetros na tua direita, que é a margem, né, aí da ABNT para você trabalhar com seus artigos. Então faz de conta que tem um artigo que você vai trabalhar para fazer um artigo como esse, e você tem que respeitar essas margens aqui da tua publicação, né? Cada publicação, né, aqui é internacional, é diferente, mas no Brasil é 3 por 2 e o teu mapinha tem que casar exatamente aqui no meio, né? Então eu não vou fazer um mapa tamanho A5 completo para depois eu ter que reduzir o mapa na hora de usar lá o teu Word, teu LibreOffice para fazer o teu artigo, né? Nem vou fazer um mapa muito pequeno para depois expandir e distorcer o mapa inteiro. Vamos tentar fazer o mapinha já no tamanho final do teu trabalho, porque aí você já adequa inclusive a fonte e tudo mais.
Vamos voltar aqui para o QGIS. Eu já defini minhas margens, nada vai ultrapassar isso daqui, nem isso daqui. Eu vou adicionar os mapinhas aqui. Adicionar um novo mapa. Puxar aqui. Tentar colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então 6 centímetros aqui para os meus mapinhas auxiliares, que vai ser aqueles mapinhas que eu vou sair puxando. Para criar a guia, galera, é só vir aqui e arrastar, tá bom? E você... Aqui ficou interessante já. Daqui eu vou puxar um mapa do Brasil, né, aqui para baixo, tal. E aí o segredo aqui é, eu vou clicar no meu mapa, vou vir nas propriedades do item. Aí tá vendo esse olhinho aqui? Pouca gente sabe para que ele funciona, né? Até tem um vídeo aí do Jorge Santos, onde uma moça pergunta o que é esse olhinho e no vídeo não chega-se a uma conclusão da função dele. Porque na hora que se clica lá no olhinho não tem função nenhuma. Só que esse olhinho define as listas de camada a partir das predefinições. E essas predefinições são aquelas que a gente criou lá atrás. Então quando eu clico aqui, ó, olha as nossas predefinições. Então quando eu clico aqui em mundo, que é o que eu quero representar aqui a nível mundial, ele trava tudo conforme aquelas predefinições. Então você não vai precisar ficar se preocupando em mudar lá as predefinições e alterar aqui no mapa. Tanto que se eu criar aqui a nova, vou criar aqui o Brasil, por exemplo. Deixar o Brasil aqui em destaque. Então escala aqui de 8 milhões. 80 milhões, quer dizer. Vou colocar aqui Brasil. E olha aí como é que ficou. Eu posso, olhando aqui, eu acho que a gente poderia até mudar um pouco a espessura. Eu acho que ficou um pouco menor do que essa daqui. Mas vamos continuar aqui, depois a gente mexe lá. Eu tenho aqui o Brasil, Ceará. E eu vou criar outro mapinha para representar ali o Ceará aqui. E vou adicionar minha predefinição Ceará. Ceará. Eu coloquei aqui Ceará. E vamos pro próximo, que esse vai definir o município em si. Aproxima lá pro Jaguari. E voilá. E Nacélio, aí você pergunta assim, mas ficou cortando aqui, né? Então desabilita o fundo desse cara, desabilita o fundo desse mapa, desse outro também, desse outro também. E eu já tenho mais ou menos a estrutura que eu quero. Depois é só criar aqui minhas setas, né? O mesmo processo que você iria fazer lá fora em outro software, né? Você iria criar uma camada só com essas setinhas para que depois você viesse desenhando elas. O segredo é o estilo da linha. Eu vou de novo mudar a espessura e vou tirar as setas. E aí você repete isso no teu mapa. Nenhum, espessura 0,1.
Aí essa linha, por exemplo, aqui, e essa, eu quero bem aqui na quina do... Você pode dar um zoom, né? Tô segurando aqui Ctrl e tô dando um rolamento aqui no mouse. Para eu conseguir enxergar bem onde que essa linha vai tocar. Vocês, mas não é sério, mas essa linha não pode ficar aqui em cima. Então não tem problema. Pego todos esses elementos aqui chamados da linha e eu vou trazer lá para baixo. E aí o meu mapinha fica em cima. Atualizar aqui. Estou fazendo aqui ele sem rótulos, sem nada, só para mostrar como é a funcionalidade, né? E depois você, no teu mapa, você adiciona os seus rótulos. Depois eu vou fazer outro tutorial também mostrando como que esses rótulos eles podem ser dinâmicos, né? Na hora de serem apresentados aqui no compositor. Eu posso depois adicionar o mapa do meu município, ele é o mapa 3, certo? A gente tem que ter em mente tudo isso daqui, mapa 2, mapa 3, mapa 1 e mapa 0. Porque eu vou adicionar agora uma escala gráfica. E essa escala gráfica tem que estar no meu mapa final, né? Então está aqui relacionado ao meu mapa 3. Eu vou cada 10 quilômetros, caixa dupla. Tem aqui os macetes, né? A espessura da linha também eu quero ele bem suave, né? Não quero todas essas subdivisões. Quero a fonte menor. A fonte, galera, é outra questão que merece também uma atenção especial, porque a fonte número 12 ela é muito grande para estar aqui no mapa como esse, desse tamanho. O mínimo que eu posso utilizar, ele já está aqui, o 6. Se você fizer um teste de impressão, faz esse teste, faz esse mapinha A5, coloca num artigo e faz uma impressão para tu ver. Como essa fonte número 6, ela é interessante pro teu mapa. Ela fica pequena, mas ela não fica ilegível, né? Ela não vai ficar tão pequena assim. Que você dá o ponto de você não conseguir enxergar a informação, né? Ela fica interessante. Se você observar, quando eu trouxe esse aqui para baixo, ele ficou fora aqui também. Então vou selecionar ele aqui e vou colocar ele acima. Só questão de layers, né, de camadas aqui. E vou inserir minha seta do norte bem aqui. Vou carregar. Eu gosto dessa daqui. E é isso, galera. Assim, claro que esse é um mapa bem simplificado, né? Eu vou não inserir rótulos, não inserir nada demais, só para mostrar essa funcionalidade. Né? Em outros tutoriais, em outros vídeos, eu vou mostrar como chega no resultado bem profissional disso daqui, porque eu acredito que essa saída, o mapa final, embora para alguns é o elemento principal, para outros não, para mim ele tem que ser visualmente interessante, né? Ele tem que ser bonito esteticamente falando para que chame a atenção do teu leitor, do teu artigo, do teu trabalho. Porque ele é um elemento gráfico importantíssimo e tem muita informação aí. Então tem que chamar a atenção também do teu leitor, ele tem que ser esteticamente bonito. E ele também não precisa dar um trabalho gigante de você usar um GIMP, um Photoshop, um CorelDRAW, um Inkscape.
enfim, inúmeros softwares aí para você gerar o teu mapa. Ele tem que ser simples, ele tem que ser limpo e ele tem que ser bonito. E eu pretendo aí lançar alguns materiais, tentando dar algumas dicas aí pra galera, para que a gente tenha aí uns mapinhas mais legais. Se você for ver os mapas, as publicações internacionais e de uma galera aqui do Brasil, você vê mapas belíssimos, né? Já tem outros que deixam a desejar em alguns critérios, né? Em alguns quesitos. Então eu vou salvar ele aqui como imagem. Salvar ele aqui como imagem. Vamos ver como é que ele ficou no final das contas. Ficou assim, mapa super simples, né? O ideal é que tivesse aí os nomes e tal, mas só como ilustração aqui a gente vai usar só isso. Então, deixando aqui, já que já criei, né, o nosso mapinha em JPEG, já está aqui na nossa área de trabalho, e eu tenho aqui meu artigo, né? Eu tenho aqui o meu trabalho, minha monografia, minha dissertação, meu artigo, e eu quero inserir esse mapa aqui. Então veja que eu já configurei aqui as margens, né, do artigo, e ele está exatamente com os 3 de margem esquerda e 2 centímetros margem direita. E olha só como fica simples depois de inserir esse mapa aqui. Inserir, figura, mapinha de localização, e voilá. Ele já está no tamanho certinho para ele estar na minha publicação. Então essa é a questão do diferencial.